Doutor, e tem um nível de testosterona ideal? É comum para todos os homens ou ele pode variar? O que pode ser para um homem 800, tá bom, para o outro pode ser 600, é de acordo com o estilo de vida de cada um? Não, então, Joyce, funciona assim. Existe um valor mínimo, mais ou menos em torno de 270 para o homem, até mais ou menos 800. Algumas diretrizes americanas consideram 900. Mas então vamos considerar esse valor, 270, 800. Que no caso das mulheres é mais ou menos de 9 até 45. Alguns laboratórios consideram até 65. Veja as grandes diferenças. A testosterona no homem, 270 a 800. A testosterona na mulher, de 9 a 45. Isso aí mostra as características relacionadas ao homem. E que, normalmente, quando esses valores estão abaixo de 270, que nós chamamos de hipogonadismo masculino, efetivamente eles têm e devem serem tratados, né? Com certeza absoluta. Mas esses são os valores convencionais, os parâmetros que estariam dentro de um processo de normalidade. Aliás, se nós falarmos, por exemplo, de um paciente portador de diabetes, qual que é o valor normal? É de 70 a 100 miligramas por decilitro. A testosterona é semelhante, assim como todos os hormônios, que existe essa variabilidade, essa amplitude para menos ou para mais. E no caso da testosterona, para o homem, 270 a 800. Agora, Val, voltando a falar, né, do nosso interior, a verdadeira identidade de gênero, né, do homem, da mulher, está na alma, não apenas nos hormônios físicos, né? Eu acho que uma coisa está diretamente ligada com a outra, Joyce. Porque, ok, você pode ter uma alma masculina, uma alma feminina, mas não adianta, sua estrutura física também tem que estar, de uma certa maneira, harmonizada com essa situação, porque caso contrário, vai ser uma espécie de uma forçada de barra, né? Você tem que ver isso daí. Por quê? Você está buscando ser algo que você sabe, por essência, que você não é. Agora, o que é mais importante é você descobrir qual é essa sua essência. E para descobrir essa sua essência, um processo de autoconhecimento, de autoidentificação, é fundamental. E isso é muito difícil, porque nós, às vezes, nos perdemos em imagens. Ah, eu quero ser o lutador, eu quero ser a gostosona, tal. E você se perde daquilo que você realmente é. O quê? Um ser humano único. E isso daí é garantido pela sua própria estrutura biológica. Então, os seus hormônios em paralelo com toda a sua estrutura biológica, celular, corporal, tal, que vai também ter uma harmonia com essa alma, com essa percepção interna, para você não virar uma pessoa completamente dividida. Não é à toa que a gente tem hoje notícia de tantas doenças mentais causadas exatamente por causa dessa disfunção, né? As pessoas não se encontram mais. Então, preste atenção em você. Isso que é o mais importante. Doutor, menos de 270 é testosterona baixa. O que ela provoca no homem? A testosterona baixa, ela tem um componente muito forte relacionado à diminuição da libido, logicamente, mas também um cansaço fácil, muitas vezes formigamento, principalmente de membros inferiores. De certa forma, a pessoa não tem uma força muscular adequada, ela tem uma certa irritabilidade, ela não dorme efetivamente bem. Veja, a testosterona, a gente fala que é vida, né? O homem efetivamente precisa da testosterona, a mulher efetivamente precisa do estrogênio. Então nós temos que entender que níveis baixos de testosterona, que nós chamamos de hipogonadismo masculino, efetivamente tem que ser tratado. Lógico que com exames laboratoriais, e você faz uma junção com relação
a parte clínica, né, que nós chamamos de anamnese. Então veja que a testosterona, ela, apesar de estar na moda, modismo, mas não é isso. Nós temos que entender que é um hormônio que, como qualquer outro hormônio, se ele estiver abaixo dos padrões de normalidade, dos parâmetros metabólicos normais do nosso organismo, ele vai produzir algum tipo de alteração metabólica, comportamental, mental. Então, não há dúvida que essas pessoas, esses homens, têm que efetivamente serem tratados medicamente falando e com monitoramento médico adequado.